Na aula de hoje nós vamos conversar sobre como é feito o controle tecnológico do concreto. As unidades da mistura do concreto que nós já trabalhamos esse semestre, nós começamos com o processo de fabricação, né, que é de produção, que ele é composto por 5 etapas, a parte da mistura, transporte, né, a mistura ela pode ser manual, mas o que é mais utilizado é mecânica, através de um betoneiro feito numa central, né, o concreto. O transporte que pode ser horizontal, através de carrinho de mão, vertical, que é através de elevadores, né, de carga, ou guinchos, ou mais conhecidos como cremalheiras, e gruas. O transporte também é feito através de bombas, ou bomba estacionária, ou bomba lança, e também o transporte feito por caminhões betoneiras. A terceira etapa seria a fase do lançamento, né, do concreto sobre a estrutura já devidamente montada, que nós falamos quais são os cuidados que devem ser tomados. Né? Esse lançamento ele pode ser o mais usual, que seja feito através de concreto bombeado. As grandes construtoras trabalham com esse tipo de lançamento, né, através de bombas. Aí tem que observar a altura de queda para evitar essa agregação. A fase da compactação, que seria o adensamento, através de um vibrador mecânico, geralmente. E a última etapa do processo de produção, que seria a cura, né, para garantir que o concreto atinja a resistência de projeto, fazendo com que a água de amassamento ela consiga permanecer, né, dentro da mistura, para evitar que ela evapore e que não consiga hidratar o concreto de forma correta. Feito essa parte de produção, a segunda unidade que trabalhamos foi a parte da determinação das quantidades, né, de materiais a serem utilizadas para produzir o metro cúbico de concreto, onde o método que nós trabalhamos como exercício foi o método desenvolvido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, que é o método ABCP, e também trabalhamos uma quarta unidade do concreto, que seria a parte dos aditivos químicos e adições minerais. Os aditivos químicos ele entra no concreto para poder modificar alguma característica dele, como por exemplo, ou retardar o tempo de endurecimento do concreto, especialmente em climas quentes, como é o caso aqui de Fortaleza, que a gente chama de aditivos retardadores de prega, ou acelerar esse endurecimento para evitar a formação de cristais de gelo quando trabalhando em climas frios. A parte também de você melhorar a trabalhabilidade do concreto, né? Tornar ele mais fluido sem ter que adicionar água, porque a água ela reduz a resistência, que são os aditivos redutores de água, conhecidos como plastificantes, ou então de alta redução, que seriam os superplastificantes, e aqueles aditivos incorporadores de ar. E agora nós vamos trabalhar com relação aqui, toda estrutura em concreto, ela tem que ter um controle de qualidade dessa estrutura. E esse controle de qualidade é o que a gente chama de controle tecnológico. Então, o concreto, ele precisa ser submetido, a estrutura de concreto precisa ser submetida a esse controle de qualidade. Né? E esse controle de qualidade, ele é feito de forma indispensável na fase de execução dessa estrutura, em que nós temos que, como engenheiros civis, tomar conhecimento de algumas informações. Que informações são necessárias para que eu consiga fazer um controle de qualidade adequado? Primeiro, ter conhecimento das informações do projeto estrutural em si, da resistência de projeto, da FCK, das dimensões das peças, né, das lajes, das vigas, dos pilares a serem concretados, da densidade de armadura. Se tiver uma quantidade de armadura muito densa, o concreto tem que ser mais fluido, com um abatimento de 20 centímetros, 22 centímetros, né? E algumas características peculiares. Também tem que ter informações sobre a condição de exposição, né, desse concreto, que se está exposto à água do mar, a atmosfera poluída, a presença de sulfatos, no caso da indústria química, estação de tratamento de esgoto, como a gente trabalhou na AV1, a parte de intempéries, saber quais são os materiais disponíveis para confeccionar esse concreto, se você, é o ideal que você, por exemplo, agregado graúdo, que você utilize a brita, né, o agregado coqueiro rugoso ao invés do seixo rolado, né, do tipo das características do agregado miúdo, né, modo de finura, granulometria, tá? Quanto a que a gente conversou, né, vocês devem ter visto em materiais que
A granulometria ideal do agregado miúdo seria a granulometria contínua, né, que os grãos dos agregados eles vão crescendo, vão aumentando de tamanho paulatinamente, aí você tem um espaço de vazios menor, e aí você evita um aumento da retração, aparecimento de fissuras. Tem que ter conhecimentos também dos equipamentos disponíveis para fabricar esse concreto, né, do processo de produção, a betoneira, o vibrador, tá? E a cura que foi empregada, se foi aquela cura mais utilizada, que é a cura de aspersão d'água, que com a mangueira, né, você vai molhando o concreto 3 vezes ao dia pelo menos, ou se foi uma cura química, tá? Acompanhar a execução da mão de obra, né? Boa parte dos problemas também acontece pelo trabalho inadequado, né, das pessoas que estão executando essa concretagem, né, os funcionários da obra têm que acompanhar o serviço, a execução, ter conhecimento do traço, né, das quantidades de materiais a serem empregadas, né, para ver se o dimensionamento está feito de forma correta e também ter informações sobre o estudo da deformação do concreto em si. Então, durante o acompanhamento da obra, da execução, primeiro tem que verificar, né, os equipamentos utilizados, o estado deles e ver se está sendo dada a devida manutenção. E a calibração desses equipamentos também tem que ser constante, tá? A cada determinado período de tempo esses equipamentos têm que ser calibrados, né? Aí saber o estado do equipamento, por exemplo, da betoneira, que vai confeccionar o teu concreto, do vibrador, que vai fazer o adensamento, e quais os métodos de cura que foram empregados, e quantas vezes a cura durante o dia foi feita. Né? A cura, como eu já falei, ela tem que ser feita pelo menos 3 vezes ao dia durante 7 dias, como as normas 6118 e 12655 recomendam. Além disso, para controle tecnológico é recomendado, né? Não recomendado, é obrigatório a realização de alguns ensaios. São 2 ensaios, para a construção civil leve, são 2 ensaios que são exigidos. Um que é o abatimento do tronco de cone, como pode ser observado aqui na figura do slide 5, né, que nós vamos falar sobre esse ensaio na superioridade do concreto fresco, que é o abatimento, tá? E depois que é feito esse ensaio do abatimento do tronco de cone, que é o slump test, são moldados os corpos de prova para fazer o rompimento aos 7 aos 28 dias, resistência à compressão. Para a construção civil pesada, exigem outros tipos de ensaios, né, e a quantidade de corpos de prova a serem rompidos também é uma quantidade maior, tá? E aí, esses ensaios, eles vão, a partir desses resultados, pode acontecer alguma correção das recomendações iniciais, ou verificar, por exemplo, se a resistência de projeto está sendo atingida ou não. Então, tem que realizar esses ensaios obrigatórios. Com relação à tomada de conhecimento do projeto estrutural, os aspectos do projeto em si tem que ter uma atenção prioritária, principalmente com relação se a estrutura ela vai ser capaz de ser resistente a esforços mecânicos, né? E aí essa resistência a esforços mecânicos vai depender dos agregados empregados, tá? Do agregado miúdo e do agregado graúdo, o ideal que a brita seja cúbica e rugosa, o agregado miúdo que não tenha um percentual de finos muito elevado, saber também da quantidade do fator água e cimento, quanto maior for a quantidade de água, menor a resistência e a idade do concreto. Além disso, a densidade de armadura também ela é muito importante ter o conhecimento sobre ela, porque ela pode dificultar o processo de concretagem, né? Como eu falei, quanto mais densa, quanto maior for a quantidade de armadura empregada para fazer o concreto armado, mais fluido esse concreto tem que ser na hora do lançamento. Tem que observar, essa armadura ela tem que ser conferida antes de ser baixada na forma, tá? Então, você tem que conferir a quantidade de barras, conferir a quantidade de estribos, que é o arame, né? Recozido que é feito para amarrar as barras, tá? Esses estribos, eles têm que ter um espaçamento, esse espaçamento tem que ser observado, bem como a quantidade, né? Porque a densidade de armadura também vai influenciar na durabilidade da tua estrutura.
Outro aspecto importante é com relação a obras que tenham algum tipo de concreto aparente utilizado como revestimento, como fachada, né, na parte externa. Esse concreto aparente, como ele vai entrar como elemento de fachada, vai contar muito a parte de estética, né, da edificação, então você tem que tomar cuidado com a textura, a aparência e cor. O concreto aparente foi muito utilizado nas obras da década de 70 e 80. Hoje é mais utilizado o revestimento cerâmico, né? Na parte de fachadas. E com relação aos materiais que vão ser utilizados para confeccionar esse concreto, nós temos que saber as principais características associadas a cada um deles. Como, por exemplo, com relação ao tipo do cimento, com relação ao cimento Portland, você tem que saber o tipo de cimento utilizado, se foi um CP4, um CP3, um CP2E, um CP2F. No caso da foto que está aqui no slide 10, o saco é um cimento da Votorantim, que é um CP3, que é um cimento Portland de alto forno, de classe 32 MPa, resistência a sulfatos. Né? Então, saber se é um cimento Portland comum, qual tipo de adição está presente nele, se é uma escora de alto forno, se é um material pós-olânico. Né? Se você também, por exemplo, se você precisa de forma rápida, o ideal é que você utilize um CP5, ou é o cimento também conhecido como cimento de alta resistência inicial. Se tiver uma condição de exposição severa, o ideal é que você utilize um cimento resistente a sulfatos para poder garantir com que a tua obra ela consiga ser durável, né, e ter a resistência desejada. Com relação aos agregados, tanto miúdo quanto graúdo, as informações necessárias que o engenheiro tem que ter um conhecimento é a granulometria desses agregados, modo de finura, dimensão máxima característica, a curva de inchamento da areia, né, percentual de umidade da areia, porque esse inchamento ele vai aumentar o volume da areia e esse percentual de umidade vai influenciar na redução do fator água e cimento, na redução da quantidade de água. Né? Se a tua areia ela tem torrões de argila, se tem torrões de argila, o teu material pode ficar mais poroso, absorver mais água e cair resistência. E se tem alguma presença também de matéria orgânica que vai também influenciar na durabilidade dessa estrutura. Com relação à cura, né, que é aquela última etapa do processo de fabricação, que você vai garantir, né, que essa água de amassamento ela permaneça, ela não evapore, não se perca com altas temperaturas. Então a cura ela tem que ser feita de forma correta. As normas 61, 18, 12, 655 recomendam que a cura seja feita durante 7 dias, 3 vezes ao dia, né, pelo menos, se está num clima muito quente, como é o caso aqui de Fortaleza, porque vai tornar essa estrutura mais resistente e impermeável. Tá? E geralmente a cura mais comum é aquela da aspersão de ar, que o servente vai lá molhar, né, o concreto utilizando uma mangueira. Essa cura também, o principal objetivo dela é que para você tornar o teu concreto impermeável, tá certo? E quando você está trabalhando com laje de cobertura, o ideal é que você faça o processo de cura com a cura submersa, né? Que você colocar um lençol de água sobre a laje, só que ele na prática não é muito fácil você fazer esse tipo de cura, por isso que é feito mais o de aspersão. Então a cura, se o processo de cura foi feito de forma adequada, ela vai reduzir a retração da peça, e essa retração, que é essa variação do volume, né? essa diminuição do volume durante o processo de secagem, né, desse teu concreto, se ela for reduzida, você também reduz a possibilidade do aparecimento de fissuras na tua estrutura. Então, geralmente, quando você vai trabalhar com curso tecnológico e, por acaso, a tua peça, os corpos de prova, né, quando forem rompidos a compressão, que a gente vai falar sobre esse ensaio nas propriedades do concreto endurecido, apresente algum tipo de problema com relação ao FCK, primeira coisa que o engenheiro civil confere é o traço, né, as quantidades de materiais, e se as quantidades de materiais estiverem adequadas, nós temos que, então, tentar encontrar onde é que aconteceu o problema. E às vezes pode acontecer problema
nos materiais empregados. Então, a gente tem que pegar determinadas amostras, né, para poder ensaiar esses materiais no laboratório para ver qual foi o problema detectado. Então, geralmente você faz uma análise da areia, geralmente você pega uma amostra, 1 metro cúbico de areia para cada 30 metros cúbicos de concreto a ser produzido, para ser analisado. Com relação à brita, também 1 metro cúbico de brita para cada 50 metros cúbicos de concreto produzido, um saco de cimento para cada 2.000 sacos consumidos. Geralmente você molda 4 corpos de prova para poder romper a resistência à compressão. Você vai romper aos 7 dias, dando 70% da resistência, continua, né, a execução da estrutura e rompe os outros 3 aos 28 dias. Também tem o ensaio de tração, né, que é feito no aço, tá, que é 1 barra para cada 5 toneladas empregadas. A água, geralmente o ideal é que a água utilizada para fazer o concreto, ela deve ser água potável, né? Aquela que é tratada por uma estação de tratamento, que seria no caso daqui a CAGES, né? A água que vem da CAGES, porque água de poço, se você for utilizar para fazer o concreto, ela tem que ser ensaiada essa água para ver se tem açúcares, se tem concreções ferruginosas, que é aquela capa rosa, né? Que tem muito aqui em cidades litorâneas aqui do estado do Ceará, que tá a água aquela meia com cor de ferrugem, né? Saber se a água apresenta cloretos que podem corroer a tua armadura, então é necessário verificar a qualidade dessa água. Se for água tratada vindo da CAGES, é uma água que você geralmente não ensaia, e também verificar com relação aos aditivos químicos empregados, para ver se os aditivos químicos eles estão realmente fazendo o efeito desejado. Com relação à mão de obra, a mão de obra tem que ser acompanhada no processo de fabricação da estrutura de concreto, né? É um dos elementos básicos na qualidade do concreto a ser produzido, porque dependendo, se a execução da mão de obra não for bem feita, geralmente a estrutura vai apresentar problemas. Também tem outro cuidado que tem que estar com a deformação do teu concreto, né, que é a fluência, tá certo? Quanto mais velho for o concreto, maior vai ser a modularidade dele. Com relação ao concreto aparente, né, que aquele concreto que hoje nem mais é utilizado, tem que tomar alguns cuidados, tá? A altura de lançamento, por exemplo, não deve exceder a 2,40 metros para evitar a segregação, a exudação, né, que é a separação dos grãos agregados da água de amassamento. Geralmente, você trabalha com concreto aparente, o abatimento é em torno de 10 centímetros, 10 mais ou menos 2, que é entre 8 centímetros e 12 centímetros. O consumo de cimento mínimo para trabalhar com concreto aparente é 380 kg por metro cúbico de concreto a ser produzido, tá? E a brita, né, ela deve ser menor do que 0,25 da dimensão da forma. Quando acontece alguma paralisação durante a concretagem, ou seja, você tem uma laje muito grande, como eu já falei em sala de aula, você vai concretar, por exemplo, a laje do bloco D, tá? Que é o bloco que nós temos aula. Na laje do bloco D, teve um dia de concretagem, que eu tive a informação, que não deu para concretar a laje toda num dia só. Né? Começou a chover, a concretagem teve que ser paralisada e ela foi retomada no dia seguinte. Então, quando isso acontece, tem que tomar-se alguns cuidados. Né? Primeiro é que você vai ter que fazer uma junta fria para unir o concreto feito no dia anterior com o concreto que vai ser feito no dia seguinte, né? Essa junta fria, que a gente chama dessas juntas de concretagem. Geralmente, você, antes de aplicar essa junta, você tem que limpar a superfície do concreto exposto, ou com jato de água, com escova de aço, para tirar qualquer tipo de poeira, né? Impureza presente, tá certo? E geralmente, como é que é essa junta? É uma argamassa que você vai produzir com o mesmo traço do teu concreto, só que não entra a brita. Vai entrar só o cimento, areia e água. E aí a espessura dessa junta é de 1 a 2 centímetros, como a gente já falou na unidade sobre produção de concreto. Quando trabalha-se com concreto dosado em central, ele é
normatizado por uma norma, né, pela norma 7212, que você tem que tomar alguns cuidados com esse concreto dosado em central, né, que é o concreto que vem através do caminhão betoneiro. Então, o concreto dosado em central, tem sido muito utilizado, tá? Aqui em Fortaleza, as grandes construtoras como Diagonal, Colmeia, Marquise, BSPA, Dias de Souza, elas utilizam muito o Mota Machado, o Serrolim, elas utilizam muito o concreto usinado nas suas obras e você vai trabalhar com grandes volumes de concreto em um determinado período de tempo, geralmente esse período de tempo ele é curto, e geralmente esse concreto usado em central, ele tem uma melhor qualidade da mistura e tem uma menor variabilidade das resistências mecânicas. Quer dizer que ele não vai apresentar problemas? Não, pode apresentar. Há uns anos atrás teve uma cimenteira que ela, num lote de concreto que foi fabricado, ela distribuiu para 5 grandes construtoras e as peças que foram concretadas com esse concreto, todas elas apresentaram problemas no rompimento, na resistência do rompimento dos corpos de prova aos 7 dias. Então aí foi verificado primeiro o traço estava ok, começou a se ensaiar os materiais que foram utilizados para confeccionar aquele concreto e foi detectado que o problema estava no cimento utilizado. O cimento estava com a pega normal e aí o lote daquele cimento então não conseguiu desenvolver a resistência desejada. Então a cimenteira, todas as estruturas elas foram demolidas, foram refeitas novamente, e tudo foi por conta dessa cimenteira. Mas, me disse assim, normalmente eles têm uma menor variabilidade das suas resistências mecânicas e tem uma mistura de qualidade mais homogênea, mas pode acontecer problemas também com utilização concreto dosado em central. O outro exemplo que pode citar teve 2 outros problemas. Um que numa obra que foi concretado um radier, né, que é a fundação, e aí 3 dias depois esse radier, esse concreto desse radier, ele não tinha endurecido, geralmente o concreto endurece com 6 a 8 horas, e aí normalmente pegou o traço, foi verificar, e aí verificou-se que o problema, a cimenteira tinha utilizado 3 vezes mais a quantidade aditiva relatadora de pega, então esse concreto ia endurecer, mas ia levar muito tempo e acabar tendo perda de resistência. Como também teve uma outra obra que a resistência de projeto era 25 MPa e aí foram romper o primeiro corpo de prova aos 7 dias, era para ter dado 20 e deu 16. Então, onde é que estava o problema? Aí o problema, a concreteira tinha utilizado um agregado miúdo de baixa qualidade e aí foi solicitado que fosse trocado o fornecedor desse agregado miúdo, que é a areia. Então, o consumo de cimento dosado em central no Brasil, ele cresceu muito nos últimos 10 anos. Esse aqui é um gráfico do ano de 2010, que tem os consumos por regiões do país, mas hoje nós estamos em 2020, 10 anos depois esse consumo é muito maior. E o concreto dosado em central, ele obedece à norma 7212, que ela dá todas as diretrizes que devem, todos os cuidados que devem ser tomados com relação ao fornecimento desse tipo de concreto, tá certo? E quais são as obrigatoriedades que os fornecedores devem estar sujeitos, bem como as informações que eles devem ser obrigatório ele fornecer ao seu cliente que está comprando, adquirindo esse concreto dosado central, principalmente com relação à nota fiscal que vem no caminhão, né? Essa nota fiscal ela deve ter o traço, as quantidades de materiais utilizadas, qual foi cada material utilizado, que tipo de brita, a areia, o tipo de cimento utilizado, deve fornecer também na nota fiscal qual foi o fator aquecimento, o intervalo, né, do abatimento, né, qual é o slump desejado, tem que identificar também, como eu já falei, a quantidade o aditivo utilizado, a quantidade do aditivo e colocar na nota fiscal a hora que a mistura foi
iniciada, quer dizer, a hora que a água entrou em contato com o cimento, porque o cimento, como ele é um aglomerante hidráulico, nós sabemos que assim que ele entra em contato com a água, ele começa a reagir e aí começa o seu processo de pedra, que é endurecimento. E no laboratório, o tempo de pega usual do cimento é em torno de 2 horas. Então, quais são as vantagens de você utilizar concreto dosado em central? Primeiro é a velocidade de execução, né, da obra. Tá? A obra ela anda com muito mais velocidade, tá? Porque também você otimiza, racionaliza o teu canteiro de obra, porque tu não vai ter que ter um espaço para colocar a betoneira, ter as baias, né, para colocar os materiais para poder confeccionar, né, esse concreto, colocar o cimento guardado num depósito, né, em cima dos pallets, a 30 centímetros do chão, 30 centímetros da parede, tá? Então você hoje, por exemplo, no Meireles, que é o bairro mais valorizado daqui da capital cearense, os terrenos estão cada vez menores, né? Então o canteiro de obra tem que ser altamente racionalizado a ocupação do espaço dele para poder a obra avançar, né? E aí o concreto dosado em central é vantajoso. Flexibilidade também, porque você pode concretar diferentes tipos de peças, alturas, dificuldades também, né? E você vai garantir que o teu concreto ele tem uma mistura mais homogênea, né? Geralmente, tá? Tem uma qualidade melhor, porque você vai ter todo o acompanhamento da cimenteira, do suporte técnico da cimenteira. Tem economia também, porque geralmente numa estrutura de concreto armado você trabalha com grandes quantidades de volumes de concreto, então você consegue, o construtor, né, a construtora consegue negociar o valor, tá, com a cimenteira, além do suporte técnico que a cimenteira ela fornece para os seus clientes. Hoje, uma das principais preocupações é com relação ao tempo de chegada desse caminhão na obra. A norma brasileira, ela diz que o caminhão ele tem que ser utilizado, esse concreto dosado central, com até 3 horas do início da mistura, né? Então, mais que, por exemplo, 3 horas ele já está lançado, né? Então, o caminhão chegando com 2, no máximo 2 horas e meia para dar tempo você fazer o slump test modal, e aí vai autorizar descarregar o caminhão e modar os corpos de prova, 2 horas e meia já é bem apertado. Tá? E geralmente esses caminhões eles são monitorados por via GPS, tá? Para poder acompanhar a rota que esse caminhão está pegando, né? Para poder, se tiver alguma dificuldade de tráfego, já colocar uma rota alternativa para esse caminhão conseguir chegar a tempo na obra para ser utilizado. Isso é muito feito em São Paulo, que tem um trânsito bem complicado. Além disso, o concreto dosado em central, ele tem uma seleção de materiais mais adequados, né, e tem uma regularidade maior e qualidade geralmente dos produtos fornecidos, tá? Tem esse acompanhamento e a concreto dosado em central também você tem a mão de obra que executa esse concreto, ela tem ela passa por todo um treinamento muito maior do que os empregados do construtor que vai fazer o concreto em obra, né? Então você tem esse concreto de mais alta qualidade. Então aqui estão as referências que foram utilizadas para essa videoaula de hoje. Nosso livro básico é o livro do Bauer, mas também utilizamos também o livro do Ibracon, né, Materiais de Construção Civil, e também algumas notas de aulas, como está descrito aqui nesse slide de referência.